Olá, sou a Madalena Lipper E eu sou Rafael da Fonseca. Somos alunas do terceiro ano da Licenciatura em História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e estamos a realizar o nosso estágio curricular no Centro de Estudos Querubim Lapa Associação Cultural. O nosso estágio foca-se essencialmente na investigação e na inventariação das obras in situ do artista Querubim Lapa na cidade de Lisboa. Mais concretamente, das décadas de 1950 a 1960. Apresentemos agora algumas das obras in situ do artista espalhadas pela cidade de Lisboa. Comecemos pela década de 1950, esta que é bastante marcada pela fase da experimentação e o início da sua produção cerâmica. A convite do arquiteto Raul Chorão Ramalho, Querubim Lapa tem a possibilidade de criar a sua primeira estampilha, dando origem ao tão afamado azulejo de padrão que reveste as galerias comerciais do Restelo. A criação deste permite a colaboração entre a fábrica de cerâmicas Viúva Lamego e o artista Querubim Lapa, sendo que irá ter o seu próprio ateliê na fábrica conhecido como o Casulo. À procura de uma obra de arte total, o artista, através da conjugação entre os elementos arquitetónicos, como por exemplo os pilotes e a calçada, e o revestimento cerâmico, pretende criar um certo dinamismo na sua obra. Deste modo, recorre às cores quentes e cores frias para criar dois módulos diferentes, ambos de padrão geométrico. Estes, como podemos observar, revestem toda a fachada do piso térreo. Contudo, como podemos observar no emolduramento das galerias comerciais, o padrão de cores frias é utilizado também isoladamente. Com esta nova composição, o artista produz um efeito serpenteado na horizontal num jogo dinâmico da sua autoria. Possibilitando variadas composições, o azulejo de fundo branco, com um círculo verde ao centro, rematado por uma ondulação de tonalidade acinzentada, é aplicado em alternância com o azulejo de curva semi-oval avermelhada sobre fundo ocre. Outro exemplo é a Escola Básica de Mestre Querubim Lapa, que se situa em Campolite. Esta escola foi inicialmente projetada para ser dividida em dois blocos. A partir do eixo simétrico, vindo do refeitório, separava-se então o lado das meninas e o lado dos meninos. Não separava apenas as salas aos refeitórios, separava-se também os recreios, através deste muro que podemos ver, com o revestimento azulejar da autoria do mestre Querubim Lapa. Com esta obra, Querubim Lapa dá início à pintura moderna no azulejo, trazendo algo de inovador para o contexto português. Uma vez que, na representação das figuras humanas, o artista traz claramente influências neorrealistas. Em contraste com o gosto moderno que o artista traz para o meio azulejar, este nunca abandona a visão tradicionalista da história do azulejo, uma vez que é evidenciado pelas figuras avulso com motivos vegetalistas que se encontram presentes nesta obra, como podemos visualizar. Algo que será muito recorrente nas suas obras posteriores. Deste modo, todo o revestimento é marcado com azulejos avulso com motivos florais muito característicos do artista e que pautam o começo desta narrativa visual. Aplicado a cerca de 1 metro do chão, o azulejo liso e policromado apresenta uma temática figurativa, com um tratamento estilizado, imaginativo, idêntico e inovador por parte do artista. Estes dois revestimentos azulejados procuram inserir-se no ambiente juvenil pedagógico, invocando temas como brincadeiras, letras e motivos vegetalistas. O atrium onde nos encontramos agora, situado no Hotel Ritz, de acesso ao Salão Nobre, terá sido projetado tanto por artistas como decoradores para se criar uma certa harmonia. O espaço, fortemente marcado pelo movimento, através da escadaria curva, ascendente e do próprio traço da arquitetura, é quebrado com a coluna da autoria do mestre Querubim Lapa, sendo que este tem um jogo bastante interessante entre a estabilidade e o movimento, conseguindo criar um equilíbrio visual. Esta obra de arte resulta então da campanha decorativa do Hotel Ritz e do convite feito pelo arquiteto Pardal Monteiro ao artista plástico Querubim Lapa. Herdada a sua formação escultórica, a criação de peças cerâmicas relevadas, onde representa elementos vegetalistas, zoomórficos e astrológicos, como é o caso do sol raiado ao centro da composição, são representados com recurso a um traço estilizado. Já a década de 1960 é essencialmente preenchida por uma grande quantidade de produção cerâmica, onde Querubim Lapa aprofunda a experimentação que realizou na década anterior. O artista mantém o seu ateliê na fábrica de cerâmica Viúva Lamego e é lá onde produz as suas obras de maior destaque.
A pastelaria mexicana, situada na Avenida Guerra Junqueiro, em Lisboa, é principalmente destacada pelo revestimento cerâmico presente na fachada e entrada do estabelecimento e principalmente pelo painel cerâmico sol mexicano situado na sala de refeições do qual estamos em frente. O revestimento cerâmico, que realiza uma ligação entre o espaço exterior e o espaço interior, é caracterizado por uma composição abstrata composta por um vasto conjunto de elementos geométricos, quadrangulares e retangulares. Estes elementos intercalam-se aleatoriamente, sendo alguns relevados. No caso dos quadrados, estarão também presentes no painel cerâmico no interior da sala de refeições da pastelaria mexicana. O artista faz representar um sol e os seus raios que se assemelham ao centro com um rosto humano de perfil. Em simultâneo, também este sol se assemelha com a figura de um galo, onde podemos destacar a sua crista, cauda e as suas patas. No que diz respeito a este lado do painel cerâmico, o artista faz relevar a figura de um cato rodeada por aves e por motivos florais desenhados no próprio azulejo, típicos da obra artística de Querubim Lapa. Outro exemplo é o vestimento cerâmico da pastelaria Alcoa, antiga Casa da Sorte, situada no centro do Chiado, na Rua Garrete. Este estabelecimento, inaugurado em 1963, é um dos principais exemplos de colaboração entre o artista plástico Querubim Lapa e o arquiteto Conceição Silva. O revestimento exterior é principalmente caracterizado pelos tons branco, verde e azul claro, e é continuado para o interior do estabelecimento. Esta ligação entre o espaço exterior e o espaço interior e também toda a envolvência da cerâmica com a arquitetura tornam esta obra de Querubim Lapa numa obra de arte total. As placas cerâmicas utilizadas apresentam uma forma retangular e medidas de grandes dimensões. Aliás, chegam mesmo a atingir o máximo de medidas aceites pela fábrica de cerâmica Viúva Lamego para o processo de cozedura. O interior apresenta algumas diferenças relativamente aos painéis cerâmicos presentes no exterior, principalmente no que diz respeito às cores utilizadas. Apesar de se manter a utilização dos brancos e dos azuis, destacam-se as cores mais quentes, como é o caso do vermelho, do ocre e do amarelo. O interior é então totalmente revestido por estes painéis cerâmicos, chegando mesmo a revestir as laterais das vitrines e também servindo como moldura para os espelhos. Outro elemento de importante relevância é o painel presente por detrás do balcão. Este é uma das primeiras experiências do artista em cobre esmaltado, realizada na Escola Artística António Arroio, onde o artista lecionava. Tanto no exterior como no interior estão presentes alegorias ao jogo, à ideia de destino, à sorte e ao azar. O artista faz representar números, pentagramas e signos do zodíaco que se encontram misturados com outros elementos de caráter vegetalista abstratos, típicos da obra do artista. Por fim, no Palácio da Justiça em Lisboa, encontram-se 16 painéis cerâmicos de finais da década de 1960. Entre os 6 painéis de autoria de Júlio Rezende e 4 de autoria de Jorge Barradas, encontram-se 6 painéis cerâmicos de Querubim Lapa. O artista apresenta então, como podemos ver, um caráter mais figurativo, distinguindo-se dos seus trabalhos realizados anteriormente, que eram de caráter abstrato. Querubim Lapa realiza então para os painéis da Justiça 2 modelos distintos, que se vão intercalando uns com os outros. O primeiro modelo é então caracterizado pela presença de apenas uma figura central, rodeada por uma moldura relevada que se ramifica para os lados, originando pontas circulares de esmaltes coloridos e transparentes. É exemplo disso este painel, intitulado de Doutrina. O segundo modelo distingue-se devido ao desaparecimento destas molduras e devido à representação de mais do que uma figura retratada, como é possível observar nos painéis intitulados Castigo e Expulsão de Adão e Eva e Justiça e Direito Natural. Estes painéis cerâmicos realçam uma notável capacidade artística de Querubim Lapa, demonstrando um total domínio da produção cerâmica. Tal como vimos e ainda vamos ver, as obras de Querubim Lapa estão presentes no nosso dia-a-dia. Obras como
O painel cerâmico O Terraço, na Avenida da Índia, de 1993, os painéis cerâmicos da Escola António Arroio, de 1984, o grande painel cerâmico da Escola Luísa de Gusmão, de 2005, e até a ilustre obra de 1998, A Estação do Metro da Bela Vista. Desta forma, apesar do olhar mais desprevenido não reconhecer de imediato a autoria destas obras, estas chamam sempre a atenção, quer pela sua paleta cromática, quer pela temática apresentada. Após a morte do artista, a 2 de maio de 2016, houve uma enorme preocupação de se criar uma associação, sem quaisquer fins lucrativos, com o objetivo de promover a inventariação, investigação e catalogação da produção artística de Querubim Lapa. Deste modo, nasce em 2017 o Centro de Estudos Querubim Lapa, tratando-se de uma associação cultural que pretende divulgar a obra do artista, permitindo também a sua identificação e preservação. Toda esta divulgação também pretende expor a um público interessado uma informação o mais completa possível, tanto acerca da sua obra como do próprio artista. É importante referir que o Centro de Estudos Querubim Lapa funciona no mesmo espaço que a Oficina do Castelo, esta que é a principal responsável pela conservação e campanha de restauro das peças do artista. Com o objetivo de percebermos melhor a produção cerâmica do artista, convidamos Susana Barros, que nos irá explicar toda a inovação técnica que o artista trouxe para a cerâmica portuguesa. Ele começa na cerâmica já tardiamente. Não é assim muito novo, já é, pronto, pintor, traz para a cerâmica a sua exigência na pintura a nível estético e a nível técnico. O que eu posso dizer do Querubim sobre a parte técnica? O Querubim é um exemplo um bocadinho estranho, porque ele funciona na cerâmica um bocadinho como também um pintor. Não existem receitas do Querubim, não há nenhum registro de... Porque ele faz tudo como quem faz as tintas na paleta, ou vai misturando as coisas, pronto. O que é um bocadinho difícil, porque na cerâmica as tintas e os esmaltes, antes de cozidos, têm uma cor completamente diferente. Portanto, quem faz cerâmica tem que estar sempre a traduzir a cor mentalmente, mas nunca corresponde. Por exemplo, se nós estamos a trabalhar com cinzento, pode ser um verde, se estamos a trabalhar com rosa, pode ser um azul forte. Portanto, nós temos de estar sempre a traduzir a cor. O Querubim fazia isso de uma forma magistral. Sempre com as preocupações estéticas da pintura e pronto. E também transporta o seu curso de escultura para a cerâmica. Se fosse um gravador, se ele tivesse entrado no mundo da gravura, seria um excelente gravador. Mas entrou na cerâmica. Para nós foi ótimo. O primeiro trabalho que ele desenvolve é o tal Centro Comercial do Restelo, mas depois faz a Escola Primária de Campolide, ainda já de uma maneira muito tradicional na época. É onde ele faz o primeiro picado, faz o desenho, o projeto, pica o desenho, depois pronto, faz isso tudo. A partir desse momento, desse trabalho, nunca mais utiliza essa técnica. Ele vai já caminhar sozinho, já está mais à vontade e então caminha sozinho. O Querubim tem sempre muita preocupação em dar muita qualidade aos trabalhos que faz. Qualidade técnica. Portanto, primeiro faz esponjados, faz as reservas nos meninos e nas meninas, não é? E depois faz a tal sobreposição de esmaltes opacos para dar qualidade às coisas, uma certa transparência, velaturas, depois nas carnações, nos vestidos, tudo. A rampa é um caso muito específico, porque todas as peças foram pensadas para interiorizar uma estrutura metálica de grande resistência, não é? Pronto. O Querubim pensou nisso porque ele era muito hábil e então as peças que
fazem parte da rampa, são peças deste género, que entrava aqui um varão metálico que ligava as duas laterais à parte de cima do pórtico. Portanto, estas peças são assim, têm esta forma, que é para... E aqui seriam então azulejos, não é? Azulejos que fariam esta parte toda da peça, não é? Agora, todas estas coisas tinham que ser pintadas, não é? Se eu pinto aqui, não é? Claro que isto depois era enxacotado, era vidrado de branco, não é? Se eu pinto aqui, eu tenho que depois pintar aqui e pintar em baixo. Portanto, eu tenho que andar a manusear todos estes blocos e aqui tenho que pôr qualquer sistema para segurar os azulejos, porque aqui nesta zona eram só azulejos, não eram peças. Portanto, eu terei que fazer um sistema de montagem para depois conseguir executar o projeto, certo? Foi o que o Corbin fez. Aqui os relevos, o que é que eu posso dizer sobre os relevos? É complicadíssimo fazer isto, porque a situação é que ele faz primeiro a modelação, não é? Ao mesmo tempo que ele faz isso, pronto, eu estou a explicar coisas que, pronto, aqui este relevo foi todo modelado, não é? E depois é todo rechapado com gesso destruído a primeira forma. Depois é todo cortado com linhas que ele traça, define o sítio onde se corta. E depois é cheio com lastras e por trás, na parte de trás, é organizado uma série de caixas onde vai nivelar toda esta modelação. O que é muito complicado mesmo de fazer. Depois de cheio o molde e tiradas as peças, eram postas no chão, tapadas com plástico, e o Corbin concluía toda a modelação, aí é que ele concluía a modelação. Porque nos moldes de gesso não podem ter prisões, por exemplo. Eu tenho um nariz, não é? Tenho 2 buracos no nariz. Mas se eu faço logo os buracos do nariz, o gesso não sai, não é? Então, ele fazia uma modelação muito plana para o primeiro molde, tirava a primeira prova, separava as placas, fazia as caixas e essas coisas. Isso era sempre com a ajuda de formadores de gesso e de técnicos da fábrica, sob a orientação dele. E depois, já com o trabalho no chão todo montado, ele ia modelar outra vez em cima da modelação. E ia concluir a modelação. E depois teria o trabalho de todos os dias verificar as placas, todos os dias, porque havia sempre rachas, havia sempre coisas que ele depois suturava ainda em fresco. Nós temos que pensar que isto tudo é modelado de uma forma circular. É feito o molde, são tiradas as peças, são arranjadas. Só que isto tem que estar sempre numa forma circular. Isto é dificílimo de fazer. Porque tudo isto tem retração, o barro retrai, não é? Tem uma retração de 7%, que é muito num trabalho de grande dimensão, não é? Portanto, todas estas coisas têm uma complexa técnica. Além de que há outra coisa que é uma grande preocupação do Corbin. Não há trabalho nenhum do Corbin que não seja um trabalho sem arestas. Porquê?
porque ele achava que tudo, como a cerâmica era muito frágil, ele achava que tudo tinha que ter nada podia ter arestas porque era mais fácil de se deteriorar. Além disso, como achava que tudo era muito frágil e ele risca, na segunda fase da modelação, quando ele já está a trabalhar a modelação definitiva, ele risca toda a superfície do barro e faz uns riscos para que o vidrado depois possa aderir perfeitamente, não é? Tenha mais capacidade de adesão ao corpo cerâmico e para não haver depois grandes... quer dizer, para que os trabalhos tenham uma maior durabilidade. Portanto, todas estas coisas eram pensadas pelo Corbin. Faz uma série de placas para o Hotel do Mar. Aí é que foi a grande viragem na técnica. E a grande viragem da técnica foi também muito com o trabalho da Casa da Sorte. Aqui há uma grande experimentação no Hotel do Mar, não é? Com as placas que ele desenvolve, são placas que ele desenha e concebe a forma, não é? São vários tipos de placas, em que ele vai experimentar uma série de coisas, não é? Interessantíssimas no campo da cerâmica, da técnica. São placas retangulares, adoçadas, cá está, não há arestas, nunca há arestas, certo? E utiliza estas placas que ele desenha de vários formatos e manda fazer pronto, aos formadores, não é? Porque ele essa parte não faz, porque não interessa nada fazer, é uma coisa repetitiva. Odeia coisas repetitivas, nunca faz nada igual, não, isso não. Muito semelhante, ok, mas nunca igual. Tinha um horror ao restauro, horror. Ele até tinha muito... Ele era um homem muito virtuoso nesse aspecto e restaurava coisas em casa, mas tinha um horror, porque aí ele aprendia a observar e coisas antigas, não é? Mas assim, de ter um painel inteiro e depois fazer um azulejo, quer dizer, o restauro propriamente dito, não, o diabo. Preferia fazer uma peça total. Não, e era já diferente. Portanto, ele detestava, porque também as coisas com ele eram mesmo muito complexas, não é? Porque ele punha tantas camadas de tanta coisa que por vezes já não se lembrava do que tinha feito, nem das cores que tinha feito, pronto, também não interessava estar ali a fazer esse tipo de coisas, porque não era o sistema dele, não é? Não tinha nada a ver. Aqui há uma grande experimentação. Ele começa por contrariar todo o sistema, portanto, o que se fazia na época, ele começa a questionar junto dos operários coisas, mas não consegue grandes respostas e então ele começa a experimentar não deixou de experimentar até aqui, mas aqui faz então o que não se costuma fazer, que é ele inverte as sobreposições de esmaltes, ele traz este craquelé da sua pintura, já, e então ele é muito obstinado nesta qualidade técnica, e então ele descobre que utilizando esmalte transparente por baixo do opaco, que lhe consegue conferir a qualidade que ele... o craquelé que ele pretendia. Porquê é que ele consegue? Porque os esmaltes transparentes são sempre mais fusíveis. Portanto, uma peça, quando é submetida ao fogo, não é? O que é que acontece ao vidrado? O vidrado torna-se líquido durante a cozedura
E há vidrados que são mais estáveis e há vidrados mais fusíveis, que escorrem, que andam mais durante a cozedura, que são os vidrados transparentes, não é? São os vidros transparentes. Ora, ele, contrariando ele contrariou, descobriu essa técnica, que é muito pessoal, mas sempre naquela coisa da pintura, da procura da qualidade pictórica que ele tinha na pintura a óleo. Ele começa a... Primeiro põe uma camada de um esmalte, depois põe uma camada forte de vidrado transparente, colorido. Neste caso ele utiliza sempre os turquesas e os cor de mel e o verde cobre, que são coisas muito tradicionais na cerâmica. Já vem dos panamouriscos, não é? Dos azulejos de aresta, que ele também durante as aulas está a ensinar paralelamente, não é? E então ele fica extasiado com esta inovação que ele conseguiu através da sua pesquisa, vá lá, da sua experimentação. Não é? Que estas coisas todas andam, não é? Compreendem? Ele até chegava a nivelar as placas no forno para elas não escorrerem. A nivelar com nível mesmo. Pronto. Vai incluir também vários relevos, o que é muito interessante também, porque ele vai começar a colar coisas às peças através só do vidrado. Portanto, vai colocar coisas em cima das peças e vai aglutinar e colar as coisas só com o vidrado. Agora, quando eu digo que ele controla completamente, é quando ele consegue fazer este rosto em cima de um esmalte transparente, que isto vai tudo mexer. Compreendem? E como vai tudo mexer, e se calhar mexeu na primeira cozedura, a segunda cozedura mete mais esmalte, mas sabe como deve fazer. Não é? Põe grandes quantidades. Quando nós virmos uma peça do Corbin ao microscópio, ele tem uma grossura de vidrados incrível. E todas estas peças eram riscadas primeiro para aderir bem todas as tintas. E depois transporta estas coisas todas para grandes obras públicas, que faz com imenso entusiasmo. Quer dizer, eu lembro perfeitamente da Biblioteca do Feijó. Chegaram com uma proposta de fazer um painel e ele quis revestir o edifício todo no resto de chão. E acabou por fazer 15.000 azulejos já com quase 90 anos, não é? Portanto, trabalhava muito, parecia que não fazia nada, mas sempre, sempre, sempre numa investigação constante. Depois desta conversa, procurámos também entender o lado mais teórico e historiográfico da obra de Corbin Lapa. Assim, entrevistámos o professor Dr. Pedro Lapa. Ora bem, ele formou-se em escultura, mas o trabalho inicial, desde logo mais relevante, foi em pintura. Era, evidentemente, um artista com um caráter oficinal extremamente elaborado. Desde criança. Os desenhos dele, muito novos, não são já desenhos de criança, são desenhos um bocado adultos. Ele tinha, efetivamente, uma grande facilidade no desenho, na pintura e tudo em termos oficinais. E acho que isso é desde logo, uma característica que há de acompanhar o trabalho dele. Um gosto por experimentar técnicas, dominar as técnicas, levá-las a outras possibilidades, há de ser recorrente no curso na obra dele. Depois ele começou
por fazer um tipo de pintura muito tradicional. Quando era ainda muito novo, adolescente, fazia uma pintura naturalista, tardia naturalista, mas começou então a desenvolver a sua pintura com um cunho mais propositivo no âmbito do neorrealismo. Ele dizia que foi o Pedro Home, que era muito amigo dele, colega da escola António Arroio, quando ele entrou para a escola António Arroio, que despertou um conjunto de curiosidades num domínio novo, mostrou-lhe outras possibilidades e, de resto, uma das primeiras exposições que ele realizou no Instituto Italiano foi com o Pedro Home, onde começa então a fazer aquelas pinturas sobre papel com os mendigos. E esses mendigos já não são propriamente aqueles mendigos de uma tradição naturalista, mas têm uma dimensão conferida por uma atenção social e uma possibilidade de interpretar isso de forma não naturalista, mas com um recurso a um outro realismo muito característico. E, portanto, a partir de finais de 45, finais de 45 ele tem 20 anos, daí em diante esse trabalho vai progredindo e, de facto, o trabalho que realiza entre 45 e 46, toda a década de 40, no fundo, a segunda metade da década de 40, é um trabalho muito vasto, mal conhecido no âmbito do neorrealismo. Dominantemente sobre papel, não tinha muitos meios para poder comprar telas, o meu avô não lhe dava dinheiro para isso, e então as telas só apareciam às vezes, portanto o trabalho foi, infelizmente, penso eu, muito circunscrito ao papel, quando poderia ter tido uma expressão mais ampla, que foi sempre conseguida quando passou para a tela, nesse período, com uma outra escala. Esse trabalho é um trabalho, obviamente, inscrito no neorrealismo, mas com um cunho muito próprio. Não é, por um lado, aquele neorrealismo de uma dimensão mais panfletária, muito ligado a um conjunto de princípios políticos e a uma determinação de todos esses princípios políticos na organização do objeto artístico, mas é um trabalho que procura relacionar a partir da figura, com uma atenção muito grande à figura, procurar um tratamento da figura que o leve até a um passado. A história da arte está sempre muito presente na pintura dele, e esse passado, nessa fase, é seguramente um passado mesmo muito remoto da pintura ocidental. Estamos a referenciação pode-se fazer em torno de um Chimabu ou mesmo dos pintores bizantinos. Daí um certo hieratismo que as figuras apresentam, a par de um tratamento da própria pintura que é também, muito curiosamente, um tratamento moral. Se vocês repararem, a pintura dele é uma pintura de camadas, subcamadas, raspagens, tratamentos contínuos, muito semelhante ao tratamento de uma pintura moral e não tanto de uma pintura sobre a tela. Há também outros aspectos muito contemporâneos no tratamento destas figuras e destas situações. Concretamente, uma certa atenção a uma melancolia da própria vida urbana, da situação social, da situação social que as figuras são remetidas, e de facto, eu penso, ele referiu-me várias vezes isso, e penso que o cinema neorrealista italiano, aqueles filmes dos anos 40, Vittorio De Sica, mas Rossellini, entre outros, terão sido importantes. Certo tipo de enquadramentos das figuras, certo tipo de planos que esses realizadores começaram a fazer uso, de forma a criar uma estrutura mais interior das personagens, não é? Que assim, interpretado de uma forma muito própria e transposto para estas figuras.
Mas, portanto, na primeira metade da década de 50, a pintura sobre tela vai ganhar outra expressão, outra continuidade e recorrência muito maior, que não tinha tido na década de 40, e vai concentrar-se em aspectos que serão eventualmente mais decorativos. Vamos encontrar nos recursos para tratar o espaço, a envolvência da relação da figura com o fundo e todos esses elementos, o recurso a formas, uma certa flora ou um certo conjunto de elementos, por vezes mesmo abstratizantes, que são muito tratados em termos cromáticos e formais, mas que recuperam um certo decorativismo. No fundo, eu penso que a cerâmica, nestes anos 50, vai permitir-lhe desenvolver e dar expressão profunda a essa vocação muito oficinal que a pintura dele sempre manifestou. Essa vocação muito oficinal encontra então na cerâmica um caminho a explorar muito significativo. Tão significativo que, de facto, penso nesse sentido que é realmente um nome absolutamente incontornável da cerâmica do século XX em Portugal. A cerâmica permite também, na segunda metade da década de 50 e depois princípio de 60, um trabalho amplo, continuado para outras escalas. É uma época que os arquitetos, a terceira geração de Vista, e os arquitetos dessa geração, portanto, se chama normalmente os arquitetos tardo-modernos, não é? Começo com o João Ramalho, Conceição Silva e muitos outros, vão desenvolver e vão conseguir finalmente encontrar encomendas para desenvolvimento de projetos e convidam frequentemente estes artistas a participar, não é? Isso vai dar a possibilidade de trabalhar em espaços mais amplos, nomeadamente como este aqui, na reitoria. E, portanto, o trabalho da cerâmica vai tomando conta do trabalho da pintura na segunda metade da década de 50, com muitos vais-vais. Também a própria pintura, os temas da pintura que se afastam cada vez mais deliberadamente do neorrealismo e daquelas preocupações de uma pintura socialmente mais interventiva, vão consubstanciar-se em temas profundamente poéticos, líricos, que só encontram alguma referência em um Chagall ou em algum pré-surrealismo. Isso vai também, por outro lado, dominar de tal ordem a pintura dele que o que vamos assistir a partir daí daí quando, 60, 61, é um trabalho sobre pintura muito intermitente. Há períodos onde quase não existe trabalho sobre pintura. O trabalho sobre cerâmica vai ganhando cada vez mais expressão e ele vai se entregando cada vez mais. Sobretudo nesta fase, a partir de 60, com possibilidades de começar a introduzir modulação a uma escala que até aí tinha sido vagamente experimentada. Ora, isto também vai dando uma liberdade curiosa, não é? Este desenvolvimento da cerâmica nesta década de 60 vai libertar-se mais dos motivos muito figurativos a que ele estava sempre muito comprometido, não é? Voluntariamente comprometido, e vão aparecer elementos de uma flora, fauna bastante transfigurados, de um cariz eventualmente surrealizante, não é? Eventualmente surrealizante, e essa relação entre o vegetal, a natureza, o humano,
estes elementos começam a ganhar uma expressão muito própria que é muito curiosa, não é? Personificação desses elementos ou zoomorfização de outros elementos, não é? Num contínuo muito curioso. Final dos anos 60, a pintura dele praticamente está em hibernação, não existe. E, por outro lado, a cerâmica tem uma projeção total. Eu lembro-me que, sim, eu era muito pequeno, mas lembro-me disso por volta de 70, ele estar a dizer à minha mãe que provavelmente iria deixar de dar aulas e tudo, porque a quantidade de projetos cerâmicos que tinha que desenvolver eram tantos que nem podia dar aulas, não havia tempo para isso. E, portanto, dedica-se mesmo só à cerâmica. Com a Revolução, que ficámos obviamente muito contentes, todos. São momentos inesquecíveis, não é? O que se passou, aquele 1º de Maio, tudo. E foi uma época mais difícil para os artistas, porque obviamente não havia encomendas, não havia nada para poderem viver. Foi voltar para o trabalho, como de professor, mas lembro perfeitamente nesse verão de 74, dele estar a dizer que, bom, temos que encontrar, a partir de agora, uma nova forma de fazer arte política. Como é que vamos fazer uma arte política que já não pode ser a mesma coisa? Eu aí já estava mais por dentro, tinha sido o ajudante dele quando foi realizado aquele painel no 10 de junho. No 10 de junho de 1974 foi realizado um grande painel na Galeria de Belém, onde era o Museu de Arte Popular, um daqueles pavilhões que ficaram ainda da exposição do mundo português. Foi realizado um grande painel com 48 artistas, celebrando, portanto, sobre os 48 anos de fascismo. Ele foi um deles e eu ajudei-o, é, a preencher superfícies e tal. E lembro que o que foi pintado era praticamente uma transposição de uma cerâmica para a pintura, com uma frase que dava um sentido, era uma fênix, portanto a liberdade que renascia e tal. Mas eu estava preocupado com a questão de, nessa altura, então, durante o verão, lembro perfeitamente preocupado com a questão como é que iria fazer uma arte outra, política, que se tinha que pensar nisso a sério. E em setembro, no princípio de setembro, passávamos férias, tinha uma casa em Setúbal e passávamos aí as férias de verão e outras. E lembro-me de estarmos no café de manhã e ele de repente diz-me, é isto. E recorta do jornal uma fotografia, que era uma fotografia de uma conferência de imprensa de guerrilheiros da ETA, todos encapuçados, com um advogado no meio, a darem uma conferência de imprensa. E, portanto, ele pegou nessa fotografia do jornal e, à tarde, lá na quinta tinha um ateliê, começou a pintar e, portanto, começou a realizar a partir daí uma série de pinturas a partir deste tipo de imagens que, nesses anos, eram muito frequentes. A década de 80 ele continuará a realizar algumas pinturas nestas séries de massacres, mas vai voltar à cerâmica de uma forma diferente e vamos encontrar a partir do trabalho que realiza para a Embaixada Portuguesa em Brasília, um tipo de trabalho completamente novo. Portanto, há uma réplica de um desses painéis que ele fez, enfim, e que está na entrada do Museu do Azulejo, né? Vamos assistir a uma revisitação das tradições da azulejaria portuguesa que o vai preocupar no curso da sua obra daí para diante. E o que ele transporta
não só do conhecimento de pintura, mas também do próprio mais do entendimento plástico da pintura e das experiências da pintura, porque é que a cerâmica não será submetida também a um processo desses, mais moderno, modernizador e transformador. Isso ocorre, de facto, na cerâmica aparecem obras que poderíamos designar, efetivamente, mais vanguardistas, vá lá, no que ele realiza, não é? Mas ele é essencialmente um artista de certas continuidades, declaradamente, e sendo que era um artista com conhecimento da história da arte muito, muito bom e de tudo, até ao presente. Até ao presente. Eu conheci muitos outros artistas, trabalhei sempre com da geração dele e não era fácil encontrar artistas, isto digo sem, com humildade, mas é a realidade. Não era fácil encontrar artistas com o conhecimento que o meu pai tinha de história de arte e de olhar para uma pintura e saber falar dela e explicá-la de uma forma única, não é? Isso tinha um conhecimento extremo. Outros artistas não tinham esse conhecimento tão vasto. Para compreendermos melhor a produção artística de Querubim Lapa, decidimos conversar com Susana Barros, que nos irá dar uma perspectiva mais pessoal do artista. Vivia-se muito bem com ele. Eu vivia muito bem com ele. Nós começámos... ele foi meu professor desde os 16 anos. Tínhamos o mesmo sentido, tínhamos um certo sentido de humor. Apreciávamos muito, quer dizer, falar com ele e ríamos muito com ele. E pronto, foi por isso que eu comecei a correr para as aulas de cerâmica assim sem perceber porquê, não é? Depois analisei, comecei a entender e pronto, e a coisa pegou. Nós tivemos uma ligação muito especial logo. A diferença de idades não fazia muito sentido para nós. Eu achava que ele era muito poeta, ele era uma pessoa muito querida, muito amorosa, muito sensível, muito delicada e muito segura e muito protetora também. Relativamente à cozinha, eu não sei se as pessoas percebem, mas isto aqui é enorme. E o Querubim fazia isto por partes. Portanto, começava a desenhar uma parte em cima de uma mesa, desenhava uma parte. Depois juntava os azulejos de baixo e ia juntando a outra parte. Portanto, o que eu acho incrível no meio disto tudo é o Querubim ter uma noção da escala e saber desenhar as figuras assim por partes, porque ele nunca só no fim é que via as figuras totais. Não havia desenho, não havia nada, ele desenhava diretamente, o que é um bocadinho estranho, não é? Desenhar diretamente estas coisas todas, esta cozinha cheia de pormenores incríveis, e era muito engraçado, porque eu dei-lhe um livro que tinha muitas coisas de comida, não é? E ele foi vendo aquele livro e foi incluindo na cozinha. Até chegou a um ponto de ele ter um anúncio com um dinossauro, já não me lembro, num jornal, e ele pega no ovo do dinossauro e aquela coisa do jornal e põe também na cozinha, não é? Era muito livre. As sombras são feitas a azul e estão todas em função da luz que a cozinha recebe, o que é incrível, porque não há aqui um engano nunca. Se nós repararmos, a luz que incide sobre as peças todas tem a ver com a luz que a cozinha recebe, que é só de uma porta. A chaminé é toda feita com figura avulso, dentro da figura avulso, da influência da figura avulsa holandesa e portuguesa, não é? Com figurinhas pequeninas,
Até fez alguns retratinhos meus de histórias que eu contava quando era pequenina, outras que não. E pronto, e foi uma a uma que ele fez. Ele não fazia uma coisa igual à outra, nunca. E era muito entusiasta com o que fazia. Muitas vezes não ficava contente e depois tentava, mesmo já quando os azulejos estavam quase na parede, tentava fazer 4 azulejos que ele achava que os pormenores não estavam, pronto, do seu agrado. Tanto que nesta figura há 4 azulejos que ele tirou. Tinha muito sentido de humor. Estes papelinhos que aparecem com receitas que ele inventa para as pessoas se divertirem, não é? Porque ele nem quase um ovo estrelava, não é? Tiveram a sua iniciativa num restaurante que há em Coimbra, que é o restaurante dos ossos, que tem muitos papelinhos na parede. Então ele transportou essa ideia dos papelinhos na parede, de lá do restaurante dos ossos, para aqui. Então fez não sei quantas receitas. Ainda no princípio pediu-me umas receitas e eu disse, nem penses. Podia ser coisas que tu gostasses de comer ou qualquer coisa assim, mas não. Inventa. Ele inventou, meteu pólvora, meteu não sei o quê, estimulantes eróticos e não sei o quê. Ele divertia-se completamente. Ele era muito divertido. Tinha um sentido de humor muito, muito forte e um sentido poético e amoroso muito grande. Eu tinha ido ao teatro, uma coisa assim, e cheguei e ele já estava a dormir, mas no cavalete estava já esboçado o primeiro quadro que o Corbin fez a óleo de mim. Depois desse foram muitos que ele foi fazendo e habituou-me a isso. E eu gostava mesmo muito que isso... Mas foi sempre muito... Ele não gostava de fazer retratos, o que eu acho muito engraçado, porque ele odiava fazer retratos. Sofria com isso. Mas de mim foi sempre muito... foi ele que sempre quis fazer muitos retratos, não sei porquê. Mas eu gostava. Adorava. Fez-me até os meus sapatinhos, os meus chinelos de quarto. Era um homem também muito virtuoso. Vamos lá. Era uma pessoa com uma capacidade incrível de fazer coisas, não é? Ele com quase 90 anos ainda andava pendurado nos escadotes. Eu chegava e estava aflita porque ele podia cair, não é? Mas porque ele queria mudar tudo, ou os pratos, as antiguidades que comprava, queria mudar tudo. De vez em quando comprava mais uma, então mudava a decoração toda. Ele é que escolhia tudo. Nós passávamos a vida nos museus. A primeira vez que eu fui, que o Corbin me levou a Paris, eu lembro-me de gastar umas sabrinas nos museus. Não, quer dizer, gastar uns sapatos, percebem? Porque nós andávamos tanto que era incrível. O Corbin podia andar devagarinho na rua, não é? Se sabia que ia para um museu, corria. Não havia problema nenhum. Era maravilhoso. E depois ver as coisas com ele era delicioso, porque ele explicava muita coisa e era muito entusiasta. Era uma pessoa maravilhosa, também muito forte, quando era preciso. Isso é que também tem graça. Muito segura, muito artista, muito... Pronto, era o que era. A realização deste estágio curricular no Centro de Estudos Corbin Lapa, Associação Cultural e a gravação para este episódio possibilitaram um contacto direto com as obras do artista, sobretudo as obras in situ.
Graças a toda a investigação e entrevistas realizadas, foi possível termos um maior conhecimento acerca da formação artística do artista e também do seu papel na historiografia da arte portuguesa. Assim, para terminarmos este episódio, gostaríamos de agradecer pelo convite e também pela oportunidade incrível que foi realizarmos neste podcast. Entra para o metro! E depois saiam! Ai, que amorosos! E vem elas! Ah, está muito bem. Vai sair ao Pai Natal.